Olá de novo, boa noite meus queridos alunos da FAECA, tudo bem? Vamos agora entrar no delito chamado injúria. Olha o que diz a injúria no artigo 140, o texto está da seguinte forma: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Sabe o que é a injúria? De uma maneira bem simples, a injúria é xingar alguém, é atribuir-lhe atributos à sua honra, a seu pensamento, a seu corpo físico. Numa única palavra, injuriar significa xingar. Aqui não tem história, aqui você não praticou tal coisa em tal lugar. Não é? Uma narrativa, tal qual tem a difamação, tal qual tem a calúnia. Aqui é um simples xingar. Até parece que algumas vezes lembra a história, lembra uma narrativa, mas não tem narrativa na injúria. Na injúria você está xingando. Ô filho da boa mãe, desgraçado é aquele que não tem graça, seu bobo. São formas de injuriar alguém. Burro, estúpido, cavalo, ignorante, égua, desgraçado. Toda forma de xingamento, ela é uma injúria. Bacana? E a injúria, ela ataca, o tipo de delito que ela ataca a sua honra subjetiva. Ou seja, você fica ofendido. Né? A intenção da injúria é te ofender. Não é queimar seu filme perante a sociedade. Queimar seu filme perante a sociedade, o delito é calúnia, o delito é difamação. Agora a injúria não, a injúria eu quero deixá-lo injuriado, eu quero deixá-lo mal, eu quero deixá-lo para baixo, né? Eu quero falar para você algo que te ofenda, ainda que essa ofensa ela seja verdadeira. E a gente sabe, né, vocês estudaram psicologia, que quando a ofensa ela atinge algo verdadeiro, ela é para valer, não é? Bom, então vamos lá. Lá na introdução da injúria, vocês vão anotar o seguinte, que não há uma narrativa, existe apenas ofensas. Existe apenas ofensas. Vocês vão abrir um parênteses e vão escrever xingar. Tá? Xingar. Ok? Bom, honra subjetiva, como eu já disse, vocês vão tomar nota. Honra subjetiva são seus atributos pessoais para você mesmo. Aquilo que você não gostaria de ouvir, não aquilo que você não gostaria que terceiros soubessem. Por exemplo, você não quer saber que você trai sua esposa, você não quer que as pessoas saibam que você trai sua esposa, você não quer que as pessoas saibam que você é um péssimo funcionário público, você não quer que as pessoas saibam que você é um ladrão, que você pratica crimes, não é? A sua honra perante terceiros. A injúria, ao contrário, você não quer ouvir aquilo vai te machucar. Pouco importa os terceiros. Você é o pano de fundo da injúria. Você é o principal interessado na injúria. Tudo bem, turma? Bom, qual é a conduta do tipo? A conduta do tipo é atribuir uma qualidade negativa a alguém. E essa qualidade negativa de alguém, ela visa atingir a sua dignidade ou seu decoro. Dignidade são seus aspectos morais. A dignidade diz respeito ao que você vê de você, enquanto pessoa proba, honesta. Você não quer ser chamado de vagabundo, de desonesto, de burro. Você. Essa é a dignidade. E a injúria também pode ofender o decoro. E o que é o decoro, senhores? O decoro, elas são seus atributos físicos. É aí que dói. É aí que dói. Ou altão, ou baixinho, ou gordinho, ou magrela, ou isso ou aquilo. Isso é atingir o seu decoro. Seu burro, seu feio. Tem gente na sala aí que a gente sabe que é feio. Não precisa falar para a pessoa que ela é feia. Ela sabe que ela é feia, ela tenta disfarçar. Mas quando você vira para a pessoa com toda sinceridade, fala assim, olha meus olhos, você é feio. Você é derrubado. Você vai cantar, vai chegar naquela menina, a menina vira para você e fala, Deus me livre, seu monstro. Sabe que horrível isso? Não é? Nem precisa saber, nem terceiros nem precisa ficar sabendo disso. Mas se você ouvir
essa acusação, você já desmonta. Isso é uma injúria. Tudo bem? E quando é que, aliás, quem pode ser sujeito passivo da injúria? Pessoal, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo da injúria. Não pode ser passivo, sujeito de injúria as pessoas jurídicas e os mortos. Não cabe. Somente as pessoas físicas. Tudo bem? Tranquilo? Somente elas podem ser vítimas de injúria. O funcionário público pode ser vítima de injúria? Pode, senhores. Quando você pratica injúria distante do servidor público. Porque se você injuriar o funcionário público na frente dele, o delito é outro. O delito é desacato. Tá? Então vira para um policial e falo para ele, vagabundo, corrupto. Eu xingo um policial de corrupto na cara dele. O delito é desacato. Agora, o policial, ele vai me multar, ele dá 2 passos adiante, eu digo para ele, vagabundo, corrupto. Pensa em voz alta, xingando. Ou eu viro pro colega dele e falo assim, seu colega, ele é um corrupto, sabia disso? Imagina. O sargento tá lá fora, eu viro pro soldado e falo, soldado, faz favor, aquele seu sargento, ele é um vagabundo, um corrupto. Estou injuriando, não estou contando história. Se eu chegasse pro soldado falando, soldado, uma vez, aquele sargento, ele me pediu um suborno, eu estou caluniando, se isso foi real. E se efetivamente eu fui tentado ao suborno, chega pro policial num dia, o soldado, e fala assim, soldado, sabia que semana passada o seu sargento me pediu dinheiro? E isso sendo verdade, eu estou difamando. Veja que em um e no outro caso eu estou contando uma história. Agora o que eu estou falando é diferente. Eu chego para o soldado e falo assim, sargento corrupto, vagabundo, xingando, não estou? Porque eu não sou preso por desacato. Porque eu não estou na frente da vítima. Se eu estou na frente da vítima, o delito é desacato. Massa demais. Então vamos avançar. Quando é que se dá a consumação? Aí, ao contrário, olha o paralelo que interessante. Se nos crimes em que a honra objetiva ela é ofendida, o crime se consuma perante terceiros. Lembra? Honra objetiva, terceiros. Quando terceiros saibam da calúnia e da difamação, o crime está consumado. E a injúria? A injúria vai se consumar, ao contrário, quando a vítima toma conhecimento da injúria. Veja no exemplo que eu falei aqui do sargento, em que eu injuriei o sargento distante dele. O soldado me prende, chama o sargento e fala, esse cara aqui chamou você de vagabundo, de corrupto. Nesse momento que o soldado comunica a ele, é esse momento em que o crime de injúria está consumado. Não quando eu contei para o soldado, que é o terceiro. A injúria, ao contrário, como a honra ela é subjetiva, ela só vai se consumar quando a vítima toma conhecimento da injúria. Olha que maneiro. Fácil decorar dessa forma, não é? Então vamos lá. Admite-se tentativa, senhores? Sim, a tentativa se admite na forma escrita. Somente na forma escrita, quando a mensagem não chega ao destinatário, que no caso é a vítima. Tudo bem? Eu vou fazer um parênteses aqui do professor Mirabete, que se admite tentativa de injúria na forma verbal. E ele dá um exemplo bem alucinado, com todo respeito, que seria assim, imagine que eu estou num trem, e no momento em que eu vá ofender uma pessoa, quando eu abro a minha boquinha para ofender essa pessoa, o trem apita e essa pessoa não escuta a minha ofensa. Não vai falar que não foi uma tentativa de injúria. Para o professor Mirabete foi. Então é possível injuriar alguém da forma verbal, além da forma escrita. Mas é pelo amor de Deus. Vocês não vão nessa não. Tá? Isso aí é exceção da exceção, tá bom? Mas a título de registro, fica aí essa possibilidade do professor Mirabete. Legal? Agora nós vamos avançar para as espécies de injúria. E aí no quadro que os senhores estão acompanhando, nós temos a injúria simples, a injúria qualificada
e a possibilidade de um perdão judicial. Nós vamos trabalhar até as qualificadoras, ok? Bom, duas qualificadoras. A doutrina chama de, vai qualificar, injúria real e injúria racial. O que seria, então, a injúria real? A injúria real é aquela injúria praticada com elementos de violência. Olha que curioso. E agora vocês vão prestar atenção. Porque quando eu abro a mão para dar um tapa na cara de alguém, eu posso ter várias intenções. Eu posso dar um tapa na pessoa com a intenção de praticar vias de fato. Um tapa na pessoa. De repente a pessoa me ofendeu, ou de repente ela está na fila, ou ela faz cara feia, eu dou um tapa na pessoa. Vias de fato. Eu posso dar um tapa na pessoa para atingir não o rosto, mas o ouvido, porque aí eu quero praticar uma lesão corporal. Lembra quando eu debilito a audição? É uma forma de lesão corporal? Então eu abro a mão para dar um tapa na intenção de praticar a lesão corporal. O dolo é de lesão corporal. Agora existe uma outra forma de dar um tapa, que é a intenção de humilhar a vítima. O tapa com luva de pelica. Você chega na frente da vítima, perante terceiros, óbvio, porque você quer humilhar a vítima, e você dá um tapa na cara da vítima. Com uma intenção de debochar, com a intenção de humilhar. Isso é um tipo de ato violento, mas outros atos violentos podem acontecer. Eu lançar um ovo na vítima. Eu jogar bebida, frutas na vítima. Eu colocar o pé para ela cair. Eu dar um empurrão para que ela caia e passe vergonha. Veja que esses comportamentos têm resquícios de um comportamento violento, mas o pano de fundo o pano de fundo é humilhar a vítima. Bacana. Então o delito, de fato, é injúria. Injúria com elementos de violência. A injúria real. Legal? Então vocês vão notar assim, injúria real. Lá no tópico já está escrito, né? Quando a injúria é perpetrada mediante violência ou vias de fato aviltantes. Aviltantes são indignos, né? São humilhantes. Vocês vão marcar, então, o exemplo dessa injúria real. Os exemplos são tapa na cara, puxar o cabelo, cuspir, lançar ovos, frutas, bebida, empurrar, colocar o pé para dar uma rasteira. Creio? Isso são formas de injuriar com elementos de violência e você achando que era uma brincadeira. Aliás, a injúria, ela sempre tem a desculpa de ser uma brincadeira. Vou até aproveitar um momento para discutir o dolo na injúria. E quando eu viro para o meu amigo e falo, ô negão, ô viado, quando isso é crime de injúria e quando é uma brincadeira. Difícil, né? Formalmente falando, uma brincadeira, ela é injúria. Toda brincadeira de mau gosto é uma injúria. Formalmente falando, é um delito de injúria. O problema é descobrir aí se o dolo é de ofender a honra subjetiva daquela vítima ou se nós estamos agindo, como a doutrina chama, de animus jocandi. Animus jocandi seria, então, a intenção de brincar com alguém. E eu só posso brincar com alguém que entenda e aceite a brincadeira. Legal? Bom, então vamos lá. A segunda forma, chamada injúria qualificada racial, ela ganha o nome racial evidente por uma questão de raça, mas também tem outros elementos que configuram a injúria racial. Deixa eu ler o texto para vocês como é que tá. Tá assim, ó. Quando a injúria é perpetrada utilizando-se elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Meninos, se você quer xingar alguém, xingue. Se vocês quiserem xingar alguém usando qualquer desses elementos aqui, xinguem, que a ofensa será qualificada. E se ela for qualificada, conforme está anotado aqui nessa linha B, para vocês, ela deixa de ser ação penal privada para se tornar ação penal pública
condicionada à representação do ofendido. Em outros termos, se a vítima chegar perante o Ministério Público relatando uma ofensa, você não xingou simplesmente de burro, você o chamou de português burro, olha aí. Você não chamou uma pessoa de safado, você chamou ele de velho safado. Você não chamou a pessoa de estúpida, você chamou aquela pessoa, por exemplo, de um aleijado estúpido. São elementos que criam um plus na ofensa. Você poderia simplesmente ofender a pessoa, mas você quis ofender se falando desses elementos. Esses elementos vão fazer com que a conduta se torne qualificada. E, portanto, a ação, além da pena ser bem maior, a ação penal ela se torna pública qualificada. Olha que louco. Entendeu, senhores? Tranquilo? Então, algumas notas que vocês vão tirar aí nessa linha B são o seguinte. Primeira coisa, não confunda injúria racial com racismo. O racismo, que é um crime imprescritível, é um crime previsto na Lei 7716 de 89. A Lei 7.716 de 89. Há várias práticas de racismo. Há várias condutas ali descritas e tem uma conduta de racismo que vai lembrar muito a questão da injúria racial. Qual é o problema? Qual é a diferença então entre um e outra? Claro que o racismo ele é muito mais grave. Uma forma de racismo seria eu chegar em sala de aula e falar: eu não dou aula para muçulmanos, eu não dou aula para judeus, eu não dou aula para negros, não dou aula para japonês. Veja que eu estou, então, trabalhando com sujeitos indeterminados, sujeitos genéricos, grupos, categorias. Eu digo negros, judeus, eu disse muçulmanos, eu não pontuei uma pessoa específica. E quando eu dirijo a minha ofensa a grupos específicos, eu estou praticando o delito de racismo. Agora, quando eu me dirijo a uma pessoa em particular e digo para ela: eu não dou aula para você, seu português, seu muçulmano, estou ofendendo essa pessoa. E mais, estou ofendendo usando elementos de etnia. E quando eu faço isso, não é racismo. Juridicamente falando, não é racismo. Não confundam. Sociologicamente, socialmente falando, eu estou sendo um racista. Juridicamente falando, eu não estou sendo um racista. Eu estou praticando injúria racial. Tudo bem? Tem essa diferença aí. Então, qual é a diferença, senhores? Vocês vão anotar que no racismo, a ofensa se dirige a grupos, a etnias. Por exemplo, aquela frase comum: todo muçulmano é um homem bomba. Isso é racismo. Agora, quando eu falo fulano de tal é um muçulmano, portanto ele é um homem bomba, eu estou praticando injúria racial, porque eu estou dirigindo as minhas ofensas a uma pessoa em particular. Tudo bem? Legal aí? Bom, e o que seria idoso? Idosos são, para a doutrina, são aqueles maiores, e para a lei são aqueles maiores de 60 anos, e quando eu ofendo alguém, Matusalém, velho gagá. O velho gagá Matusalém, pelo amor de Deus, é injúria qualificada. Pessoa deficiente. Que deficiência? Físico-mental. Então se brinca, né? Ou seu retardado. E se a pessoa tiver problemas, tipo, se for uma pessoa com retardo mental e você ofender dessa forma, injúria qualificada. Entendeu? Uma pessoa deficiente também. Mas sai daqui, seu cego, né? Seu cego safado. Essa pessoa que é deficiente visual, ela é uma pessoa safada na sua concepção? Ela é uma pessoa safada, ela é uma pessoa sem vergonha. Então, né? Se for ofender, não deve ser ofender ninguém, evidentemente, mas a ofensa não era por ela ser safada, porque você acrescentou o elemento cegueira. Quer dizer, você está ofendendo não só os atributos dele, que ele é uma pessoa, na sua concepção, safada, mas você também está usando uma deficiência para dar um plus na sua injúria. E isso torna a sua conduta qualificada. Tudo bem? Tranquilo? Chega por hoje?
Então nós encerramos com o delito de injúria. Daqui a pouco eu vou falar de alguns aspectos gerais desses delitos e nós já voltamos no próximo vídeo, que é bem mais curtinho, tá bom? Até lá!